Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Reforma da Previdência. Deputados iniciam articulação para a votação dos destaques, os pedidos de mudança na proposta. Com 240 milhões de toneladas de grãos, safra 2018-2019 se consolida como a maior do país. Noticiário internacional. Governo chinês declara que Washington e Pequim podem resolver a disputa comercial desde que preocupações legítimas dos dois lados sejam levadas em consideração. Extensionismo a longa distância. Especialistas respondem dúvidas de mais de 2.000 produtores em 10 cidades brasileiras sobre cuidados com ervas daninhas. Produtores de Minas Gerais contabilizam prejuízos após geada do último fim de semana ter prejudicado plantações de hortaliças. E ainda, Brasil pede à Organização Mundial do Comércio que estabeleça um painel contra a Índia por causa dos subsídios dados pelo país ao setor. E outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Após a aprovação em primeiro turno, a Câmara dos Deputados volta a analisar a proposta da reforma da Previdência. E os deputados devem votar os destaques, que são os pedidos para mudar trechos específicos da reforma. Otimismo. Esse é o clima nos corredores da Câmara. Os parlamentares querem aprovar o segundo turno da proposta até esta sexta-feira. Mas antes que isso aconteça, é necessário votar os destaques. Em entrevista aos jornalistas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que tem mantido diálogo constante com os líderes para negociar e explicar o mérito de cada um. Não, nós estamos dialogando. Nós tivemos uma reunião mais cedo com alguns líderes para conhecer melhor o mérito de cada destaque, que ontem estava um pouco confuso a compreensão. O primeiro destaque ele atingia frontalmente os municípios e os estados. E tinha deputado ligado a prefeito querendo votar a favor do destaque. Então, aquela incompreensão poderia gerar algumas perdas por falta de análise mais profunda do texto. Hoje a gente já fez e estamos terminando de organizar para que no plenário a gente possa ter o resultado que a gente espera do término da votação da Previdência. O presidente da Câmara afirmou ainda desconhecer que haja uma articulação para desidratar a reforma. Rodrigo Maia também explicou o motivo de transferir para esta quinta a votação dos destaques. Primeiro, a gente tinha informação que de 20 a 30 deputados tinham saído para o jantar e não queriam votar aquele destaque. Aquele destaque, quem precisava botar 308 era o autor do destaque. Então não se chegaria aos 308 votos, mesmo que eu esperasse a chegada de mais parlamentares. Ainda no início da tarde, líder do governo na casa, a deputada federal Joyce Heisman, disse que os líderes se reuniram numa tentativa de chegar a um acordo sobre a votação dos destaques. A parlamentar afirmou ainda que a expectativa é que o segundo turno da votação seja concluído ainda nesta semana. A gente trabalha para votar essa semana. A reunião é justamente para que arestas sejam aparadas, para ver se há possibilidade de retirada de alguns destaques para facilitar. Então, toda essa pausa que foi dada foi para tentar um entendimento e tentar acelerar. É possível votar tudo sim essa semana ainda. Esse é o plano. Pois é, agora há pouco, em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que os parlamentares vão trabalhar madrugada dentro para votar os destaques e iniciar o segundo turno nesta sexta-feira, mas não descarta a hipótese do prazo estourar. Vamos então agora ao vivo, direto para o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Neste momento vemos imagens, os parlamentares debruçados sobre os destaques da reforma da Previdência. Vamos ver então como está a movimentação por lá. Dúvidas que, se nós a apreciarmos, não haverá o prejuízo, dá o destaque do PCdoB. O que diz o destaque? Eu não diria que é o destaque do PCdoB. Esse destaque já é de toda a bancada feminina, é dos evangélicos desta casa, é de quem se rege pelos princípios bíblicos. Portanto, deputada... Daqui a pouco voltamos então com outras informações sobre a reforma da Previdência. A produção de milho segunda safra e o cultivo do algodão, culturas que alcançaram os maiores volumes já colhidos pelos produtores brasileiros, fará o país colher uma safra recorde superior aos 240 milhões de toneladas. Os dados são do 10º levantamento divulgado pela Conab.
Só falta a safra de trigo, que está no final do plantio no Paraná e no Rio Grande do Sul, para o fechamento dos números do ciclo 2018-2019. De qualquer forma, esta já é a maior safra do país, com 240 milhões e 700 mil toneladas de grãos. Isso é o que indica o 10º levantamento divulgado pela Conab. Os grandes destaques foram a produção de milho segunda safra e o cultivo de algodão, que alcançaram os maiores volumes já colhidos. A primeira safra de milho alcançou 26 milhões e 200 mil toneladas. Já a segunda apresentou resultado inédito de 72 milhões e 400 mil toneladas, que juntas somaram 98 milhões e 600 mil toneladas, também um volume recorde. Já o algodão deverá alcançar 2 milhões e 700 mil toneladas em pluma. O plantio ali finalizou em fevereiro, que nós deveríamos semear uma grande safra, a maior safra de algodão da história. As produtividades elas foram também favorecidas, assim como o milho segunda safra. O desenvolvimento da cultura foi muito bom e agora nós iniciamos a colheita. As condições climáticas interferiram no desenvolvimento da soja, que registrou a segunda maior produção da história, com 115 milhões de toneladas. A safra foi um pouco diferente da anterior, nós tivemos problemas de produtividade na soja, que é o principal produto produzido no país, mas ainda uma grande safra. O milho segunda safra ele foi muito favorecido pelas condições climáticas, o plantio foi dentro da janela ideal, o produtor aumentou o investimento no milho segunda safra e, consequentemente, colhe-se uma produtividade melhor, uma produtividade recorde para o país. O arroz tem produção de 10 milhões e 400 mil toneladas. Já o feijão, que registrou quebra na primeira safra, teve clima favorável nos plantios seguintes. A primeira safra do feijão foi menor que 1 milhão de toneladas e fazia muito tempo que a gente não tinha uma produção tão baixa. Isso impulsionou o plantio na segunda safra, mas ainda assim os produtores não plantaram tudo que gostariam porque faltou semente em algumas regiões, e agora a terceira safra vem então com uma expectativa de uma safra também maior do que o ano passado, justamente para atender essa demanda que é o consumo nacional. Feijão a gente produz para o consumo interno. E a produção de trigo deverá chegar a 5 milhões e meio de toneladas, o que representa metade do consumo brasileiro. Noticiário internacional: guerra comercial. O governo chinês declarou que Washington e Pequim podem resolver a disputa comercial somente se preocupações legítimas dos dois lados forem levadas em consideração. O Ministério do Comércio lembrou que uma solução pode ser encontrada através do diálogo justo, que considere interesses dos Estados Unidos e da China, e não de uma forma unilateral. O porta-voz da pasta ainda demonstrou esperança que o governo americano remova sanções contra a gigante da tecnologia Huawei o quanto antes para o desenvolvimento de relações bilaterais e saudáveis. Os dois países se encontram no meio de uma guerra comercial, sobretaxando importações, o que influencia a economia global. Em junho, durante a cúpula do G20 no Japão, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordaram com uma trégua para abrir espaço para negociações. E vamos ao Agritendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar já está aqui ao meu lado. Olá, Silmar. Bom, apesar da trégua na guerra comercial, a relação entre China e Estados Unidos não vem evoluindo bem, né? Especialmente na área agrícola, que nos interessa mais de perto aqui. O presidente Donald Trump disse hoje que se sente decepcionado por os chineses não terem voltado a comprar produtos agrícolas americanos. Mas ele queria o quê? Depois daquela imposição de novas tarifas contra produtos chineses no mês de maio, acabaram as negociações, os chineses acham que o mercado americano não é confiável para seguir negociando qualquer coisa. Aí passaram a se abastecer aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, com produtos que interessam diretamente a eles, como é o caso da soja, do milho, do algodão, de carnes também. Então esse é o primeiro ponto aqui, é a falta de confiança no suprimento americano, não tem por que continuar comprando lá. Um segundo ponto é que os chineses estão enfrentando um surto de peste suína africana que vem dizimando os seus rebanhos, suínos particularmente, e eles não precisam de tanta soja e tanto milho quanto precisavam antes para a ração animal. Ou seja, o rebanho diminuiu, menor a necessidade de comida lá para os bichinhos, especialmente no caso aí dos suínos. Terceiro ponto
A safra americana desse ano é um desastre, está ruindo todos os dias. Hoje saiu mais uma estimativa da safra de soja, de milho também, com números bem abaixo do ano passado e ainda pouco confiáveis para o mercado. Eles acham que a perda é maior ainda depois de 3 meses consecutivos de clima muito desfavorável, muita chuva, muita umidade, reduzindo a área de plantio e também a qualidade e a produtividade da safra. Ninguém sabe o que os americanos vão realmente colher e só a partir de outubro. Os chineses, para se precaver, não querem esperar para ver. Estão comprando mais soja e milho aqui do Brasil, inclusive para entrega futura, justamente porque não sabe se os americanos têm condições de entregar o que for comprado agora no mercado deles lá nos Estados Unidos. E claro, tem um quarto fator ainda para os chineses não terem voltado para o mercado americano. Não deixa de ser uma forma de pressionar Donald Trump a negociar melhor, focando exatamente naquilo que o presidente americano é mais sensível, no voto. Os produtores americanos, os agricultores americanos, são os principais eleitores de Donald Trump. E no ano que vem tem eleições novas nos Estados Unidos. Então está mais do que explicado, não tem por que ele se sentir surpreso e decepcionado com a falta de compra chinesa de produtos agrícolas americanos. Tá certo. Obrigada, Silmar. E a seguir, Brasil pede à Organização Mundial do Comércio que estabeleça um painel contra a Índia por causa dos subsídios dados àquele país ao setor açucareiro. E ainda ao vivo, pela internet, especialistas respondem dúvidas de mais de 2.000 produtores em 10 cidades brasileiras sobre cuidados com ervas daninhas. Em instantes, os detalhes no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em queda de 0,2% a R$ 3,75. Já a Bovespa teve leve queda de 0,6% depois de 5 sessões de alta, com 105.146 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago subiu 0,5% a $8,99 o bushel. O Brasil pediu à Organização Mundial do Comércio em Genebra o estabelecimento de um painel contra a Índia para dar continuidade ao contencioso iniciado em fevereiro deste ano. O painel é sobre os subsídios que a Índia dá ao setor açucareiro, prejudicando o mercado internacional. A Austrália e a Guatemala também já pediram ao órgão de solução de controvérsias da OMC que dê sequência ao contencioso. Nos últimos anos, a Índia tem intensificado a política de apoio ao setor açucareiro. Desde 2010, o governo indiano praticamente dobrou o preço mínimo pago pela cana-de-açúcar. Em nota, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, disse que a abertura do painel na OMC é um passo importante e parabenizou o governo brasileiro pela atuação. As plantas daninhas tiram o sono de muitos produtores. Se o manejo não for eficiente, o prejuízo será enorme. Mais de 2.000 produtores puderam aprender um pouco mais sobre manejo eficiente em um evento, um debate, transmitido pela internet para 10 cidades brasileiras. Buva e capim amargoso são as plantas daninhas mais comuns nas lavouras e a chamada mato-competição traz prejuízos. Uma planta de buva por metro quadrado pode levar a perda de 14% no campo. Isso é uma perda extremamente significativa. Quando a gente trata isso em dinheiro mesmo, em moeda, monetário, para o produtor entender, isso é uma Hilux a cada 300 hectares. Então, é muito dinheiro que vai para o ralo. Essa planta daninha, como outras, estão batendo na carteira do produtor, estão tirando o sono do produtor, porque estão lhe roubando o rendimento. Ter um manejo eficiente de plantas daninhas é o desejo de muitos produtores. E esse foi o tema de um debate realizado aqui em São Paulo. Desta sala, especialistas responderam às dúvidas de mais de 2.000 produtores de 10 cidades brasileiras. Transmitido pela internet, o evento atendeu agricultores do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quase todas as perguntas foram sobre como ter um manejo eficiente. Os problemas são mais ou menos os mesmos. Você vê, buva é um problema no sul, é um problema no norte, é um problema na região central do Brasil. E isso se dá em função, muitas vezes, do manejo que o produtor faz, até mesmo com as colheitadeiras e com as plantadeiras. Porque muitas colheitadeiras saem do Rio Grande do Sul, que o plantio é mais cedo, e vai terminar o plantio lá no norte. E os problemas do Rio Grande do Sul vão para o norte. Depois elas voltam colhendo milho. Aí os problemas do norte se transformam em problema no sul. Outra informação importante passada pelos especialistas é que o produtor deve alternar os herbicidas. Tem que fazer o quê? Usar produtos diferenciados, usar novas formulações, usar mecanismos diferentes, rotacionar eles, dentro de uma lógica de manejo integrado.
né? Então, eu tenho que fazer isso. E uma das estratégias fantásticas para rotacionar os mecanismos de ação é usar herbicida pré-emergente. Que no Brasil, apenas 14%, em torno de 14% dos produtores usam pré-emergente. 14%, 15%. Nós temos que passar a usar mais esses produtos. É uma possibilidade que nós temos e nós não podemos deixar ela engavetada. Observar a lavoura também faz parte de um manejo eficiente. Segundo os pesquisadores, a planta daninha que aparece em pequena quantidade numa safra pode se estender e ser um problema sério no ano seguinte. Se o produtor aplicar determinado produto e não eliminar por completo essas plantas invasoras, é sinal de que algo está errado. Aí você tem que fazer um diagnóstico do que você fez. Qual o produto que você utilizou, que condições de clima que tinha, qual que era o desenvolvimento dessa planta daninha quando você pulverizou, né? A parte de chuvas, se houve inverno seco, se houve um inverno chuvoso. Então são coisas que você tem que fazer um diagnóstico para ver se você está trabalhando mais de forma assertiva ou você tem que fazer algumas correções no seu rumo. E a seguir, previsão de tempo seco para os próximos dias e barragem se rompe em povoado de Pedro Alexandre, na Bahia. Você vai ver também produtores de Minas Gerais contabilizam prejuízos após geada do último fim de semana ter prejudicado plantações de hortaliças. Daqui a pouco os detalhes no Jornal Terra Viva. A cotação do milho em Chicago fechou em alta de 2,1% a $4,44. Na Bolsa de Valores AB3, estabilidade. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,6% no Noroeste Paulista. Uma barragem se rompeu em um povoado da cidade de Pedro Alexandre, na Bahia. Segundo a Defesa Civil da cidade, a forte chuva que caiu na região contribuiu para o rompimento da estrutura. Ainda não há informações sobre feridos. O prefeito da cidade decretou estado de emergência. O município de Pedro Alexandre fica localizado a 435 quilômetros de Salvador. De acordo com a Superintendência de Defesa Civil do Estado da Bahia, o caso ocorreu por volta das 11 horas da manhã no distrito de Coati. Por conta da quantidade de lama, as estradas estão intrafegáveis, o que dificulta o atendimento pelos órgãos à população. Algumas casas que ficam no povoado foram tomadas pela terra, que se misturou com a água da chuva e formou uma lama densa. A Defesa Civil informou que acionou o Corpo de Bombeiros de Paulo Afonso para ajudar nos atendimentos da região. Os órgãos alertam para a necessidade dos moradores de Coronel João Sá, vizinho a Pedro Alexandre, deixarem as casas. E agora informações sobre o clima. Os próximos dias serão secos, com risco de queimadas nas regiões do Mato Grosso e em Goiás. Vamos acompanhar os detalhes com informações da Somar Meteorologia. Quinta-feira marcada por bastante chuva, principalmente no estado de Roraima, onde os acumulados passam mesmo dos 50 milímetros, principalmente na capital, em Boa Vista. Para os próximos dias, a chuva continua concentrada nas áreas mais ao norte da região, com acumulados bastante expressivos entre o noroeste do Amazonas e o estado de Roraima. Já a faixa sul da região, principalmente entre o Pará e o Tocantins, a massa de ar seco continua predominando e mantém o tempo firme. Esta mesma massa de ar seco deixa o tempo aberto e a sexta-feira bastante ensolarada na maior parte do país. As tardes têm atenção para a baixa umidade relativa do ar e a temperatura sofre com grande amplitude, com manhãs mais frias e tardes ensolaradas e quentes. A chuva continua concentrada na faixa leste no Nordeste e também entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, sendo que em Salvador e Aracaju os acumulados são bastante expressivos para esta sexta-feira. Já na região sul do país, a aproximação de uma nova frente fria volta a provocar chuva pontual isolada e com baixos acumulados na faixa mais ao sul do estado do Rio Grande do Sul. As temperaturas mínimas seguem amenas no centro-sul do Brasil. Em São Paulo faz 10 graus nesta sexta-feira. Já durante a tarde, calorão na faixa norte do país, chegando aos 34 graus em Palmas, enquanto que as áreas mais ao sul e sudeste, a máxima não passa dos 21 graus em Curitiba. Para os próximos dias, a massa de ar seco continua predominando e favorece as atividades de campo na maior parte do país. Atenção às queimadas no interior do Brasil, que podem ocorrer principalmente entre o estado de Mato Grosso e também de Goiás. E ainda sobre o clima, as baixas temperaturas e a geada que caíram no último fim de semana prejudicaram as plantações de hortaliças em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Teve agricultor que perdeu até 40% da produção. Os pés de tomate, berinjela, milho, vagem, quiabo,
queimaram com a geada que caiu na madrugada de sábado para domingo. A abobrinha que acabou de nascer ficou congelada no pé. Até as folhas das bananeiras foram danificadas. O agricultor levou um susto quando viu as plantações. Olha, a gente analisando a horta de uma forma geral, a gente acredita que uns 40% foi perdido, assim, principalmente das folhas. A gente vê que as folhas tipo alface, o milho que tem também aqui plantado, foi o que foi mais atingido. Seu Olavo produz orgânicos há 2 anos. Vende as hortaliças em Uberlândia, mas nessa semana nem teve produtos para levar para os clientes na cidade. Para se ter ideia de como a geada que caiu no último fim de semana em Uberlândia prejudicou as plantações aqui da região, olha como ficaram as folhas desse pé de chuchu. Totalmente queimadas, destruídas. Isso pegou muito produtor rural de surpresa, porque há mais de 20 anos não havia registro na região de uma geada que queimasse tanto as hortaliças como foi dessa vez. Olha, apesar de ter sido avisado pelos meios de comunicação, a gente não esperava que o frio seria tão intenso, em virtude de ter mais de 20 anos que a gente não observa esse tipo de geada que pudesse causar um dano na hortaliça. E o Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal Terra Viva, disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.